Hoje, acho que está liberado atacar ou criticar o Silas, né? E outro grande assunto do dia, que é o assunto com o qual a gente abre o programa de hoje, que foi esse embate entre Silas Malafaia e Jair Bolsonaro. Você certamente deve ter se deparado com isso durante o dia nas redes sociais. O pastor Silas Malafaia concedeu uma entrevista à jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, fazendo duros ataques a Jair Bolsonaro. Ele chamou o ex-presidente, por exemplo, de covarde, omisso, e disse que as eleições em São Paulo e Curitiba foram uma vergonha pela falta de posicionamento público do ex-presidente em defesa dos seus candidatos. Malafaia disse que porcaria de líder é esse, em referência a Bolsonaro. A gente vai acompanhar agora um trecho dessa entrevista. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o mundo, primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente, apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa, sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto, que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Vou apoiar, Nunes, é Marçal? Bom, e diante da repercussão da entrevista, o pastor Silas Malafaia divulgou uma nota que a gente vai colocar na tela agora para você, dizendo o seguinte: verdade, leia ou assista à entrevista, não a manchete. Sou aliado de Bolsonaro, não alienado ou bolsominion. Ninguém nesses últimos 2 anos defendeu ele tanto quanto eu. Apoio o Bolsonaro porque ele tem história. Sou livre para criticar e elogiar, defender e não defender a hora que eu quiser. Tenho moral para isso. É a nota do pastor Silas Malafaia. E aí, Rodrigo Constantino, que nos diz desse episódio consta das declarações do Malafaia? Bem lamentável. Para começo de conversa, concedeu uma entrevista a Mônica Bergamo. Já começa errado aí, né? Para quê, né?
Aí depois, no tom que ele adotou de crítica, que não é só crítica, né? Covarde, que líder é esse, não sei o quê. O Pablo Marçal alugou um triplex na cabeça do Silas Malafaia, né? Ele ficou bem obcecado com isso. Ele diz: como é que você não reagiu a esse picareta que ora te elogiava, ora te criticava? Ora te elogiava e ora te criticava, agora é um defeito grave do Marçal, mas não do próprio Silas Malafaia, porque o Silas é aliado, mas não é alienado. Né? E curioso, né, Vitor? Só uma nota de rodapé ou um parêntese. Eu mesmo, que faço análises independentes e critico, quem quer que seja, quando acho que merece críticas, fui atacado por muito bolsonarista mais fanático por criticar o Silas Malafaia na postura dele. Até ontem, porque era direcionado ao Pablo Marçal da forma que ele falava. E depois atacou até o Nicolas Ferreira. Eu fui atacado por bolsonaristas fanáticos por isso. Hoje, acho que está liberado atacar ou criticar o Silas, né? Se mostrou o que é. Nós temos aí mais uma profecia do velho que estava sempre com razão, né? O Olavo de Carvalho disse: Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro. Foi e é apenas um aproveitador de última hora. Um sujeito que diz que não toma partido em eleição, mas apoiou claramente o Nunes e está reclamando que o Bolsonaro não o fez como deveria, como o Tarcísio fez. Mas no Rio de Janeiro se eximiu, porque disse: eu não defendo ninguém no primeiro turno. E todo mundo sabe que defendeu sim o Duda Paz, não o Ramagem, que o Marçal defendeu junto com os filhos de Jair Bolsonaro. Então, Brown, eu acho lamentável e acho que quem está querendo dividir a direita para valer é esse sujeito que tem até críticas aceitáveis ao Bolsonaro. Foi dúbio, foi um líder meio em cima do muro, mas pelos motivos errados. O Silas gostaria que ele fosse mais Valdemar, mais Kassab, mais Tarcísio, aquele que vai na Gilmar Palusa, elogiar o sistema, o STF, a direita permitida, quase um tucano. Então, o Bolsonaro, sim, às vezes ele morde e assopra. Às vezes ele tenta ficar bem com o sistema, pede até para o Temer ligar ou mandar uma carta para o Alexandre de Moraes, logo depois de falar: canalha, acabou, porra. Porque ele tem o receio de ser preso. Ele é alvo número 1 do sistema. E muita gente teme, muito bolsonarista, que ele seja engolido pelo sistema. O que o Silas Malafaia está querendo é acelerar esse processo ou descartar o Bolsonaro, que ele é mais útil. Se o Tarcísio virar o novo nome da direita, olha que lindo, né? Kassab tocando a ficha, liderando, né, como ele disse, o rumo, apontando o rumo, aí a direita está feliz e vai salvar o Brasil. Mas em 2030, porque o Kassab já disse numa entrevista que em 2026 é muito difícil vencer o Lula. Então tem que preparar o Tarcísio, que é o grande projeto dele, em 2030. Então, ô turma da direita, fiquem tranquilos aqueles que me chamam de traidores ou jogam pedras, porque eu faço análise independente e estou longe. Mas vocês que estão apostando nisso, né, talvez um xadrez 4D, mais 72 horas ou 72 anos, vocês vão acordar um dia, talvez não na Venezuela, porque o Tarcísio não vai ser o Maduro, mas quem sabe no México, onde o PRI ficou 70 anos no poder com uma visão tecnocrata e esquerdista que o sistema permitia. E hoje, quem é o PRI no Brasil, senão o PSD de Kassab? Tudo com carta marcada, Brown. Só não me peçam, como alguém realmente de direita, que faz isso há quase 30 anos, que eu tome o partido de gente que aderiu ao sistema. Isso não. Ô Fabi, e o próprio Bolsonaro respondeu a essas declarações do Malafaia, ele deu uma entrevista ao jornal O Globo e aí falou o seguinte: eu amo o Malafaia, ninguém critica mulher feia. Ele ligou a metralhadora, mas isso passa. Resposta do ex-presidente Bolsonaro, colocando panos quentes, né, tentando apaziguar, Fabi. Pois é, mas com todo o respeito, presidente Bolsonaro, eu vou criticar. Eu me dou o direito de criticar porque eu não aceito ser colocado por alguém que eu jamais tive contato, não tenho nenhum relacionamento que é o pastor Malafaia, tenho respeito, tenho, mas quem é ele para na entrevista falar aquela mulher lá, se referindo a Cristina Grêmio? Ele tem que conhecer, se ele quer se meter com o eleitorado do Bolsonaro por qualquer benefício, ele tem que conhecer quem são as pessoas. Sim, eu não aceito isso, não é só pelo Bolsonaro.
é por todos nós, é por isso aqui, ó, por liberdade de expressão, que vai muito além de briguinha de pastores, ou sei lá eu, por público evangélico, por método de ensino. Vocês estão muito além da conta, vocês piraram. Essas eleições estão servindo para desnudar, deixar claro quem é quem nessas eleições. Como eu gosto da verdade, o pastor também deve gostar da verdade, não tenho medo, não tenho receio de falar absolutamente nada, porque nós caminhamos por princípios. Talvez para o Senhor nós somos ideológicos demais, nós temos valores demais, nós somos insuportáveis demais, porque realmente a gente fica no pé do presidente Bolsonaro, que a gente está lá com ele desde 2017, 2018. Né? Nós vimos a facada, nós fomos ameaçados de processos, calados, mandados embora de programas que fazíamos. Então não vem com essa, pastor. Não venha dar entrevista para Mônica Bergamo, que é assessora, né, indireta do PT, que não tem moral para falar qualquer coisa. Não venha dar. Quem é o senhor para dizer que o Tarcísio é o líder de tudo isso? Não, nós elegemos o Tarcísio para governador de São Paulo. Nada além disso. E quer saber, pastor, por nós aqui, ele tem que se esforçar para fazer, porque qualquer político que faça por nós tem que fazer novamente para se esforçar, para se eleger novamente, se ele quiser continuar mais comprometido com pautas ideológicas também. Sabe por quê, pastor? Porque a esquerda é ideológica, porque a esquerda do Nunes, por exemplo, está jogando nas nossas escolas. O senhor não mora em São Paulo, mas eu moro. Cartilha de gênero para criança menor de 7 anos. Então, eu não vi o senhor falar disso. E o senhor, que é do Rio, o senhor abriu a boca para falar do Paz? Não, né, pastor? Ramagem ficou aí, um homem honesto, justo, honrado, sozinho. Então, quem é o senhor, pastor Malafaia, para falar da minha amiga, da nossa amiga, da amiga de muita gente que se chama Cristina Grêmio, não é aquela mulher? Mulheres, quando falam alto, são consideradas histéricas. O senhor passou sei lá quantos dias nessa histeria pura, trazendo um problema que nem é nosso. Nós estamos aqui anti-Boulos, pastor, anti-Boulos. E graças ao senhor, por ter nos alertado a tudo isso e ver como o jogo político às vezes é sujo, a gente não quer Kassab, a gente não está nem aí para Kassab, a gente não aguenta mais esse povo que dá sustentação para Alexandre de Moraes governar nesse país. Então, esse pessoal aí vai ser rechaçado por nós aqui, que temos valores inegociáveis. Compreendeu, pastor? Se não compreendeu, eu posso falar de uma forma mais meiga, porque geralmente eu sou muito meiga e sou muito educada. Mas o senhor fez a gente transbordar. E aí, aqui em São Paulo, eu realmente não quero aquela esquerda que destrói mais ainda, que é o Boulos. Então, nós aqui vamos engolir tudo que vocês estão fazendo conosco e vamos votar no Nunes. E vou falar mais, eu jamais fui Marcelete, então nem isso eu posso carregar essa pecha, porque minha intenção sempre foi defender o presidente Bolsonaro de verdade, não é igual vocês não, que estão com algo, querendo algo, não quero nada, não tenho nada, não preciso de nada. Tá, eu não tenho partido político, o meu partido político é esse aqui, ó, liberdade de expressão, é a volta da legalidade, da normalidade. Então, pastor, recolha-se, vai orar, vai ao monte, vai pedir a Jesus, porque eu sei que o senhor crê nele, e eu também. Então, nós aqui, eu vou me comprometer com o senhor, que eu vou fazer uma oração pelo senhor, eu espero uma de volta. E, ó, abaixa aqui, a gente pode selar a paz, eu nem o conheço. Mas nem por isso eu vou dar o direito de você nos colocar nessa caixinha que nós somos extremistas, que nós somos direitistas e que nós queremos aqui polarizar. Não, a gente não aguenta mais aquele teatrinho das tesouras que houve no passado. PSDB, que tem muito cara do Tarcísio, e Lula, que continua sendo Lula. Certo, pastor? É isso. Fique com Deus. A defesa de Pablo Marçal apresentou suas justificativas à Justiça Eleitoral no caso do laudo médico falso sobre o uso de cocaína por Guilherme Boulos. Os advogados alegaram que o candidato não fabricou nem alterou o conteúdo daquele documento, limitando-se a compartilhá-lo como recebeu. Os advogados citaram o direito à livre manifestação do pensamento. E aí, Fabiana Barroso, o que te parece essa estratégia, Fabi, essa linha argumentativa da defesa do Marçal de que ele não produziu o documento falso, só reproduziu, só publicou nas redes sociais e que, portanto, ele não deve ser responsabilizado? Uma boa estratégia, Fabi?
Olha, não tem estratégia num lugar onde nós estamos muito mal embasados com a própria lei. Mas, de fato, ele vai assumir essa responsabilidade, Brown. Existem 3 tipos de ações que ele vai responder, provavelmente no âmbito penal, no âmbito eleitoral e no âmbito civil. Isso tudo depende dos desdobramentos. No âmbito eleitoral, já foi pré-definido, né, infelizmente, com julgados que nós temos do passado, por exemplo, como o do Francisquini, deputado Francisquini, foi uma preparação para todo esse tipo de coisa. Então, é muito provável que ele fique inelegível. Concordo com isso? Não concordo. Né? Eu acho que nós deveríamos voltar a ter a normalidade das coisas. No âmbito penal, também ele não vai escapar, acho eu, de um processo direto ou indireto do Boulos, né, e daquelas pessoas aí da esquerda. E no civil, a mesma coisa. E provavelmente ele vai ter que gastar uma indenização, porque foi laudado que o documento é falso. É um documento, gente. Muita gente se apega, às vezes, em minúcias, né, dizendo não foi uma internação, foi um caminhamento. Tudo bem, isso não é o problema. Só que certas coisas não vão bater com a realidade. Por exemplo, o Pablo Marçal, eu lembro dele ter alegado que foi alguém que postou, né, que você acabou de dizer, e que não foi ele diretamente, mas ele estava lá no podcast do Vilela na sexta-feira passada, querendo apresentar esse documento pessoalmente. Ele só não fez porque o Vilela impediu. Então, se pega aí advogados do outro lado, com um pouco de experiência, acredito que tenham, junta tudo isso num processo, pega esses julgamentos passados e provavelmente é isso. Né? Então, fica para mim na linha do incompreensível. Eu não aprovo esse tipo de conduta, eu acho que o Brasil está uma zorra nesse sentido das leis, mas tudo tem suas consequências. Então, eu realmente fico sem entender o propósito desse laudo, né? E, infelizmente, contou ou não contou, isso vai contar para o futuro político do Pablo Marçal, com toda certeza. Pois é, né, Consta, e nesse contexto, nesse cenário aí que a Fabi está desenhando para a gente, parece que mais importante do que a estratégia de defesa, a argumentação, o que os advogados vão alegar, qual o plano agora na defesa, mais importante que isso, acho que é a costura política, né? Como é que o Marçal vai negociar? Porque chegou a um ponto, a justiça brasileira, que não valem tanto os argumentos, a técnica, né, os pedidos formais, mas quem tem mais força política, o trabalho de bastidor, de costura, será que é nisso que o Marçal vai ter que focar agora para tentar garantir sua sobrevivência política, Consta? Eu acho que sim, né? Veja, foi um erro primário. E é óbvio que, do ponto de vista legal, se ele fosse o autor da farsa, né, se ele tivesse mandado forjar um documento falso, isso seria muito mais grave do que ele receber, achar que é verídico e divulgar na pressa, né, de forma precipitada, sem averiguar. Né? Então, são 2 tipos aqui de culpa, digamos assim. Ele vai ter que responder por isso, né? Acho que o que ele está alegando eu não mandei fazer nada, apareceu para mim um laudo, eu não sou perito, eu divulguei. É uma linha de defesa legal. Mas a principal questão para o Marçal nessa história é a linha de defesa, eu não vou nem dizer moral, porque eu quero lembrar aqui também aos puristas que a política não ficou suja com o Pablo Marçal. Né? O próprio Nicolas cobrou coerência, e o Janones é o queridinho do PT na época da campanha, porque fez o trabalho sujo, digital, e muito antes disso, quando aparecia filho bastardo de um, quando aparecia denúncia de amante do outro, política é baixo nível e soco abaixo da cintura há muito tempo. Mas o que pesa é isso que você chamou a atenção, Vitor. Existe um duplo padrão. Então, o Alexandre de Moraes e a própria Carmen Lúcia, a turma do TSE, eles estão sedentos para excluir o Marçal de qualquer pleito, torná-lo inelegível, como fizeram com o Bolsonaro por um pretexto. Então, eu acho importante destacar isso, que tem muita gente que fala assim, mas também ele exagerou, ele mereceu. Quem fala isso, quem cai nessa tentação, está ignorando que não é uma questão de régua isonômica. Não é uma questão assim, ele passou dos limites aceitáveis numa democracia. Se fosse esse o critério, o Bolsonaro não estava inelegível. Ele está inelegível por um pretexto. Então, o ponto é, o sistema quer expurgar qualquer um que tem uma pegada mais à direita nacional populista, como já foi o Bolsonaro, como surgiu do nada o Pablo Marçal, e eles querem garantir que ninguém com esse perfil vá surgir novamente, porque eles sabem que isso tem demanda, é a demanda antissistema. Então, eles querem persegui-los. O critério aqui é, obviamente, um duplo padrão. Se o Janones fizer a mesma coisa, está liberado. Se o Datena der uma cadeirada no outro, está liberado.
vai ter 1% dos votos, vai matar o PSDB em São Paulo, mas está liberado do ponto de vista da eleição, do sistema. Então tem muita coisa errada nessa história. Mas o principal ponto, eu acho que é, obviamente, a estratégia política do Marçal a fazer o que fez. Isso foi um tiro no pé. Alguns chegam a pensar que ele quis isso, né? Porque é tão imaturo, é tão absurdo ele fazer o que fez aos 45 do segundo tempo, né? Que a gente fica até na dúvida. Agora, ele vai pagar um preço político alto por ter feito o que fez. O resto, de novo, o sistema tem duplo padrão.